Certeza que você conhece a prova mais famosa do Brasil. Não, calma lá. A São Silvestre. Vem comigo que eu vou te contar a história dela desde o seu início. Fala, seus corridas navegadeiro, moto aqui. Calma lá, não bebi esse champanhe não. Mas esse champanhe aqui é da 97ª São Silvestre. E o vídeo de hoje é justamente sobre a história dessa corrida tão famosa e o que eu sei que você está cansado de explicar para os seus familiares, que não é uma maratona. Chega final de ano, todo mundo quer correr essa prova, ou promete que vai correr e não cumpre muito bem. Mas muita coisa aconteceu desde a sua criação lá em 1925. Acontecia a primeira etapa da São Silvestre, mas quem criou ela? Casper Libero, voltando da França, viu uma corrida muito fantástica lá que acontecia à noite e as pessoas ainda corriam com umas tochinhas. Ele pensou, pô, por que não fazer isso no Brasil? E aí, quem é Casper Libero? Aqui na Avenida Paulista tem um prédio gigante chamado Gazeta, que é a fundação desse jornalista. Então, voltando da França, um amante do atletismo pensou, por que não fazer uma corrida dessa no Brasil? E aí fez a primeira edição em 1925. Calma lá, tinha poucos corredores. Mas antes da quantidade de corredores, o porquê do nome São Silvestre? São Silvestre vem de um santo católico que já foi papa e justamente no dia 31 de dezembro se comemora o dia de São Silvestre. Ele comandou a igreja ali de 31 de janeiro de 314 depois de Cristo até 335 depois de Cristo, ali como papa da igreja católica. E aí, no dia 31 de dezembro, se comemora o dia de São Silvestre, que dá o nome à corrida. E aí, voltando para a primeira edição da prova da São Silvestre, que teve 60 inscritos, mas só 48 compareceram para correr. E desses 48, 37 cruzaram a linha de chegada. Mas dá para você imaginar isso? Hoje, uma corrida que as pessoas entram na fila para se inscrever, na sua primeira edição teve 60 inscritos. Pô, seria bonzão esse ano aí, ter menos ali, né? Que aí você não precisa ficar na fila para poder se inscrever. Põe aqui nos comentários, teve algum ano que você não conseguiu se inscrever porque perdeu a chance ali, a vaga, e teve que comprar de fora? As pessoas fazem muito isso. Para você ter ideia, no início da São Silvestre tinha muitas regras que hoje não são tão usuais assim, mas tinha uma regra que a pessoa não podia se hidratar. Então ela tinha que correr do começo ao fim da corrida sem se hidratar. E tinha a distância diferente, que a gente vai explicar. Tinha uma outra regra também, que eu acho que os corredores amadores não negociam muito não. O seu tempo só seria contabilizado se você conseguisse chegar ao final, após o primeiro colocado cruzar a linha de chegada, 3 minutos. Então, você tinha ali 3 minutos para poder chegar ao final da prova, para o seu tempo ser contabilizado após o primeiro chegar. E isso tinha um porquê. Antigamente a corrida não era disputada por amadores, eram só atletas profissionais, porque na cabeça do Casper Libero era uma corrida grandiosa, com os melhores atletas do país. E a corrida que é a mais famosa do Brasil, e até do mundo ali, que as pessoas param para poder assistir, ela sempre passou pela Avenida Paulista. De 1925 até 1944, mais ou menos, ali 44, 45, ela pegava a Avenida Paulista no começo ou no fim. Depois ficou um tempo sem passar pela Avenida Paulista, retornando ali novamente para a Avenida Paulista, ou começando nela ou terminando nela. E agora você já conhece a São Silvestre começando e terminando ali diretamente na Avenida Paulista. Mas calma lá, não foi toda a edição que tinha estrangeiro não. Antes de 1945 era só atletas brasileiros. Vinha ali naquela pegada do Casper Libero de trazer atletas profissionais. A partir de 1945 se abriu para atletas estrangeiros da América do Sul. E aí só em 1947 que se abriu para todos os atletas do mundo, que culminou ali justamente com o final da Segunda Guerra Mundial, onde os atletas estrangeiros de outros países vieram prestigiar a tão famosa São Silvestre. Ao longo de todos os anos, muitos eventos esportivos conhecidos deram uma pausa por questões ali de guerras, conflitos, mas a São Silvestre ela seguiu durante muito tempo. Mesmo ali em 1932 com a Revolução Constitucionalista, ela continuou seguindo. E até mesmo com a Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu normalmente. Um único ano que ela não aconteceu foi justamente em 2020, por conta da pandemia. Desde o seu início, criado em 1925, e até 2024, ela aconteceu apenas com essa pausa em 2020, por conta da pandemia. Alguns fatos interessantes. Lá em 1968, Jorge Ben correu a São Silvestre, meu amigão. Só que, infelizmente, ele não se classificou para os 250 atletas que poderiam correr a prova. Aí você, como assim ele não conseguiu se classificar para a final? A São Silvestre era tão prestigiada que tinha seletivas em São Paulo e em outros locais do Brasil. Então, dos 700 atletas que se inscreveram na época de 1968, um deles era o Jorge Ben, ele acabou não terminando entre os 250 melhores para assim disputar no dia 31 de dezembro de 1968
a São Silvestre daquela época. Mas o Jorge Ben correu na época que o pau quebrava, amiga. Andando mais no tempo, em 1975, o que aconteceu? As mulheres correram pela primeira vez em São Silvestre. E como assim? Uma corrida muito machista até 74. Apenas homens competiam na São Silvestre até 1974. Se você tá achando que a São Silvestre desde o seu começo era igualitária, nada disso. Só em 1975 as primeiras mulheres começaram a correr e ter as suas premiações individuais masculino e feminino. A primeira campeã foi Christa Walancik, atleta alemã. E a primeira brasileira a sair como campeã da São Silvestre foi só em 1995 com Carmen Oliveira. Meu amigão, muita coisa já aconteceu na São Silvestre. Passamos em 24, 25, como é que se iniciou, Jorge Ben correndo. E uma coisa interessante, lá no início da prova, em 25, ela é feita à noite. E a iluminação não era muito boa não. Como é que se iluminava as ruas de São Paulo? Que tinha rua ali que era de barra ainda. Mas andando no tempo, em 1989 se mudou a ideia da prova terminar justamente com a virada do ano. Então, a partir de 89 a corrida se tornou diurna, mas a partir de 89 tivemos ali a São Silvestre acontecendo nos moldes que vocês veem hoje. Só em 89 a sua largada acontecendo na Paulista, finalizando na Paulista, só que no horário da manhã. E aí, tá até hoje isso aí, não mudou. Creio que não vai mudar tão cedo ali, pensando que comercialmente encerrar a madrugada não vai mais vender, né, gente? De 89 até 2014, seguiu muita coisa. A gente já vê a São Silvestre como uma das maiores, as pessoas disputando, levando o nome dos atletas campeões. Mas em 2014 teve um outro fato interessante, que foi o maior número de inscritos na corrida. 30 mil pessoas, rapaz, 30 mil pessoas é gente, hein? Nossa senhora. Então esse até então é o maior número de inscritos na São Silvestre. E 30 mil pessoas é coisa, hein, amigão? E temos um vídeo aqui também no canal, que foi a jornada do Dedeco e da Ana para correr a São Silvestre. Então clica aqui para você conhecer um pouco mais de como foi essa preparação. Mas 30 mil pessoas é gente, hein? Na nossa linha do tempo, passamos por inúmeros momentos da São Silvestre. O momento mais chato agora é porque em 2010 foi a última vez que o Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio. Marilson foi o atleta que 3 vezes venceu a São Silvestre. A sua última vitória foi justamente em 2010. Já no feminino, a última vitória de uma brasileira como melhor atleta da São Silvestre foi em 2006, com a Lucélia Pérez saindo como campeã daquela etapa. Desde então, atletas estrangeiros vêm dominando a São Silvestre. O nosso melhor lugar do ano passado foi justamente com Jonathan Cruz, atleta ali do Praia Clube Vôlei, que ficou em 6º lugar. E em 2022, o melhor atleta foi o Fábio de Jesus Corrêa, que ficou ali na 4ª colocação. Para os brasileiros, a São Silvestre é algo grandioso demais. Quando um atleta brasileiro fica entre ali os melhores no pódio, então o seu ano inteiro seguinte, ele tem muita visibilidade. Vamos torcer que nesse ano outro brasileiro consiga subir ao pódio após 14 anos sem um brasileiro subir ao pódio da São Silvestre. E você, meu corredor, caro Corrida na Veia, já participou da São Silvestre? Já subiu uma brigadeira ali morrendo com 5 palmos de língua para fora? Põe aqui nos comentários, eu quero saber de você. Se esse ano você vai cumprir com a promessa que você falou lá no início de 2024, se você ia correr a São Silvestre. Confio muito em não. Então põe aqui embaixo nos comentários que eu vou ler um por um. E põe aqui também se você quer alguma dica para terminar super bem a São Silvestre.